Não é como se Ruth e Vitor não quisessem morar no Brasil. O casal viajou o mundo fazendo ciência e foi reconhecido muitas vezes lá fora por isso. A Ruth, por exemplo, foi a primeira brasileira a entrar na Academia de Ciências dos Estados Unidos. Fizeram da New York University sua segunda casa. Mas o laboratório que fez deles um casal de cientistas estava bem longe dali, na Faculdade de Medicina da USP, de onde precisaram sair às pressas depois do golpe de 1964 e para onde nunca mais voltaram em definitivo. Primeiro por questões políticas e depois... Eu nunca estive por um período maior que uns meses, não. Eu sempre vou e volto para os Estados Unidos, onde eu posso fazer mais do que eu poderia fazer aqui. É muito mais difícil fazer ciência no Brasil do que nos Estados Unidos. Simplesmente lá é muito fácil fazer ciência e aqui é muito complicado. No começo de outubro deste ano, os olhos do mundo todo se voltaram para a Inglaterra. Saía de lá, pelas mãos da farmacêutica britânica GSK, a primeira vacina contra a malária do mundo. Hoje é um dia que vai entrar para a história da medicina. Mais cedo, a Organização Mundial da Saúde passou a recomendar a ampla aplicação da vacina contra a malária. Parece uma notícia qualquer, mas na verdade a gente está falando de uma decisão que reforça a luta contra uma doença que mata 400 mil pessoas em todo o mundo a cada ano, especialmente nas regiões mais pobres do nosso planeta. Só que a história desse imunizante começou bem antes, em outro continente. No final da década de 60, em Nova York, o casal de brasileiros, Ruth e Vitor Nussenweig, publicavam os estudos pioneiros que mais tarde abririam caminho para o desenvolvimento da vacina, celebrada por todo o mundo em 2021. Ruth, falecida em 2018, não teve chances de ver a pesquisa de sua vida toda virar realidade. Também não teve chances de retornar definitivamente ao Brasil para fazer ciência no país que a tornou cientista. Eu sou Luciana Barreto e neste episódio do Entre Vozes nós falamos sobre um fenômeno que não é exatamente inédito no Brasil, mas que voltou a ganhar força em um contexto de sufocamento da ciência. Vamos falar sobre como, em meio à pior pandemia do século, brasileiros que poderiam estar desenvolvendo vacinas e remédios aqui dentro fazem história lá fora. O Brasil está exportando seu bem mais precioso. Você já ouviu falar da fuga de cérebros? Em 1988, o pesquisador Glaucius Oliva retornava ao Brasil com o título de doutor pela Universidade de Londres. Deixava para trás ofertas tentadoras de seguir fazendo pesquisa na Inglaterra, mas voltou sem olhar para trás. Mesmo que aqui no Brasil, além de uma vaga como professor no Instituto de Física da USP em São Carlos, só tivesse sido oferecido a ele uma sala com azulejos e com uma pia. Eu fui para a Inglaterra já contratado como professor assistente com mestrado aqui no Brasil, assim como muitos dos outros nossos colegas. Então a gente voltava, eu quando voltei no Instituto de Física para fazer uma física biológica, ganhei uma sala que tinha como diferença, não tinha nada, mas tinha uma pia, porque os físicos pensavam que a água devia ser uma coisa importante para se fazer biologia estrutural, como era de fato, né? Mas, então, essa dificuldade de não ter nada era compensada com a perspectiva de que a gente estava construindo um país, né? E com muito esforço, com muita motivação, porque, enfim, era um grupo grande de gente que tinha saído para o mundo e voltado para construir a ciência brasileira, e o resultado foi realmente espetacular. Quando Glaucius fala de um grupo grande de cientistas que voltaram ao Brasil, ele está falando de outros milhares de pesquisadores que, assim como ele, fizeram parte da sua formação no exterior na década de 80 e começo da década de 90. Ele se lembra que, na época, o Brasil oferecia cerca de 5.000 bolsas para diferentes modalidades de intercâmbio científico. E o resultado dessa experiência, como ele disse, foi espetacular.
Então, essa forte formação foi, digamos, o que deu a base para o grande salto na ciência brasileira. Se você for pensar na década de 80, a contribuição da ciência brasileira era da ordem de 0,5% de toda a produção científica mundial. Hoje ela é 3%, quase 3%, né? E esse crescimento foi exponencial ali na década de 90, final da década de 80, década de 90 e esse século, em função dessa capacitação grande, né, que foi feita no exterior por muita gente, que ao voltar encontrou ambiente para poder se instalar. De volta ao Brasil e maravilhados com essa experiência, os pesquisadores brasileiros mais experientes que dirigiam laboratórios de pesquisa e davam aulas nas universidades já não queriam mais mandar seus alunos para o exterior sem data para retorno. A gente não queria mandar os nossos melhores estudantes para fazer doutorado de novo na Inglaterra. Eu queria que os nossos melhores estudantes ficassem aqui fazendo doutorado comigo. As bolsas de pesquisa, que na década de 90 chegaram a 5.000, em 2011 eram apenas 500. Foi naquele ano que Glaucius assumiu a presidência do CNPq, o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, e decidiu que era a hora de fomentar um tipo de mobilidade acadêmica que mandasse os cientistas brasileiros para fora, mas que os permitisse voltar. Com seus méritos e contradições, nasceu o programa que enviou mais de 100.000 estudantes brasileiros para o exterior. Enfim, então, essa mobilidade acadêmica estava muito lenta e isso motivou a gente a criar o programa Ciência Sem Fronteiras. Tivemos uma repercussão muito forte do governo, quer dizer, naquele momento, tanto o ministro de Ciência e Tecnologia, Aloysio Mercadante, quanto a presidente da República compraram essa ideia. Nós tínhamos ambições até menores, mas a presidência da República achou que isso, de fato, era um programa que ia permear o país inteiro, como de fato aconteceu, e deu oportunidade a milhares de jovens. Até hoje eu ando por aí, encontro jovens dizendo como eles se mudaram, como eles se transformaram pela oportunidade de ir para o exterior e ficar um ano conhecendo gente qualificada, enfim. Mobilidade, como eu dizia, acadêmica é um dos pilares de você fazer o avanço da ciência. Se você perguntar para qualquer cientista que seja a importância da mobilidade acadêmica, eles vão te dar uma resposta bem parecida. Vão dizer que ela é essencial para fazer ciência de qualidade. Eu conversei com a Cristina Caldas, bióloga e doutora em imunologia, sobre o assunto. A Cristina também é diretora de ciências do Serra Pilheira, o primeiro instituto privado que financia a produção e divulgação científica no Brasil. Na ciência, uma das atividades mais importantes, eu diria, é você circular. Circular, assim, você confrontar suas ideias com as ideias de outras pessoas, você ser estimulado e jogarem ideias novas para você, como formas diferentes de pensar, formas diferentes de ver o mundo, formas alternativas de abordar um problema que você já vinha abordando antes. Então, assim, para garantir essa pluralidade de pontos de vista, uma das formas é você realmente circular, assim, passar por diferentes instituições, ir a congressos, ter uma parte da sua formação no exterior, se você não conseguir fazer um período maior. Então, assim, essa circulação de ideias é fundamental para a qualidade da ciência que a gente faz. Então, sempre foi, acho que os cientistas reconhecem a importância disso, a importância de circular. É muito importante você ir para fora. Então, assim, esse movimento de internacionalização, digamos assim, redes de colaboração internacional, já é reconhecido como importante na ciência. Então, as pessoas já fazem isso naturalmente e reconhecem o valor disso. Não é exagero dizer que ir fazer ciência fora do Brasil não é só importante, é essencial. O problema é que o movimento que a Cristina, o Glaucius e tantos outros cientistas e professores universitários brasileiros estão assistindo agora é bem diferente daquele que mandou milhares de estudantes brasileiros para fora do Brasil com o Ciências Sem Fronteiras. Ou então aquelas 5.000 bolsas do CNPq que permitiram que outros milhares de cientistas pesquisassem no exterior durante a década de 80 e voltassem para reconstruir a ciência aqui dentro. Dessa vez, os que vão não têm data para voltar.
O problema é quando esse desejo é mão única, né? O desejo de você sair e não querer voltar. É isso que eu diria que é o mais grave mesmo, porque o seu país não está te dando as condições necessárias e nem os recursos para fazer isso. Então, acho que, sem dúvida, teve essa mudança, assim. Acho que essa apreciação de ir para fora, porque eu vou aprender e vou diversificar minhas redes e vou voltar para o Brasil e vou fazer uma ciência melhor da que eu fazia, para falar, não, desisto do Brasil, cansei do Brasil, não quero mais o Brasil. A Cristina se lembra bem de quando Serrapilheira começou a perder seus pesquisadores para esse êxodo da ciência. A primeira vez que nós somos notificados sobre a saída do país de um dos cientistas que recebem o nosso apoio foi em 2018. E na época a gente ficou com aquele sentimento misto, né, de alegria, porque representava um bom movimento e evolução da carreira daquele cientista, mas por outro lado já ficou um pouco aquele sentimento, poxa, estamos perdendo, né, perdendo cérebros, perdendo boas cabeças. Esse sentimento misto dos diretores e dirigentes do Serrapilheira, uma mistura de orgulho, felicidade e apreensão, de repente foi virando preocupação real. Afinal de contas, mesmo sendo exceção no Brasil e recebendo o apoio de uma instituição de fomento privada, cada vez mais pesquisadores financiados pelo Instituto começaram a deixar o Brasil. O que aconteceu é que nos últimos anos, especialmente a partir de 2020, essas notificações de saída do país se intensificaram. Então, assim, só nesse ano a gente perdeu 5 cientistas, né? Então, eles receberam convites e condições, não só apoio financeiro, mas estímulo para fazer ciência em outro país, levando com que eles tomassem essa decisão, que não é uma decisão fácil, mas uma decisão de deixar o país em busca de um ambiente que você possa fazer ciência plenamente, sem as amarras e sem os desincentivos, né, que tem acontecido aqui no Brasil. Desincentivos, no plural. Estamos falando de um balaio onde se mistura uma carga administrativa e burocrática exaustivas, um ambiente para se produzir ciência no mínimo hostil e, acima de tudo, a falta de financiamento. E vivemos nesse momento atual, agora, um momento parecido, em que não é mais apenas a questão política, embora tenha alguns casos de questões políticas em que as pessoas estão indo para fora, mas fundamentalmente é pela falta de oportunidades aqui no país, né? Nós crescemos muito do ponto de vista da fronteira acadêmica brasileira, hoje a gente tem universidades espalhadas pelo país inteiro, etc., mas que não estão se renovando, então você não tem mais concursos, mas o momento atual não há oportunidades, não há concursos, não há recursos, porque não apenas os cortes acontecem no MCTI, Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações, mas acontece no MEC, Ministério da Educação, que é quem coordena as universidades federais. E a situação é tal que não há, a USP, por exemplo, há mais de 2 anos não contrata um professor, nenhuma universidade paulista. Não há substituição de aposentadorias, as universidades federais vivem a mesma coisa. E não há bolsa de pós-doutorado, então os jovens fazem o quê? Quer dizer, você procura alguma coisa para fazer fora, né? Então, nesse momento, isso acontece. É um ambiente tão permeado de incertezas que até aqueles pesquisadores que recebem financiamento hoje não sabem se vão continuar recebendo amanhã. As bolsas não são seguras e os cientistas que começam suas carreiras de pesquisa no mestrado não sabem nem se terão condições de chegar até o final dele. Nem essa certeza eles têm nesse momento, né? Acho que isso é super grave também. Então, acho que garantir um sistema de bolsas, voltando à questão, né, de que é importante que seja também contínuo. Acho que é muito importante que esse recurso não sofra também esses soluços que o próprio recurso de apoio à ciência diretamente tem tido, né? Quando a Cristina fala de soluços, ela está falando, por exemplo, dos 30 mil pesquisadores que tiveram suas pesquisas congeladas em outubro deste ano, depois que o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação sofreu um corte de 600 milhões de reais. A gente fala agora daquele corte de 600 milhões de reais anunciado pelo governo no Ministério da Ciência e Tecnologia. Essa decisão já provocou uma reação do próprio ministro Marcos Pontes. Entidades científicas reforçam a reclamação e dizem que o corte pode prejudicar uma série de pesquisas em andamento no Brasil. Esses 600 milhões que o Ministério da Ciência estava prestes a receber viria de um fundo criado, para fomentar a ciência. É o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o FNDCT.
Nós, da comunidade científica, nos mobilizamos muito no ano passado e no começo desse ano para aprovar uma lei que justamente proíbe o contingenciamento desse fundo. O fundo existe porque ele arrecada de impostos que vão diretamente para esse fundo para desenvolvimento da ciência. E o que o governo sistematicamente vinha fazendo era dizer, mas eu não tenho dinheiro, tenho teto de gastos e eu preciso pagar a dívida pública, então nós vamos, embora esse dinheiro foi arrecadado, ele fica contingenciado. Quando ele fica contingenciado e não é utilizado, ele fica no Tesouro e é usado para abatimento da dívida pública. E o governo vinha sistematicamente fazendo isso. Aí mobilizou-se e conseguimos aprovação de um projeto de lei, 177, no ano passado, aprovado por ampla maioria no Senado e na Câmara Federal, que proíbe o contingenciamento. Mas aí, por uma série de artimanhas do governo neste ano de 2021, como ele disse que o projeto só foi aprovado e depois foi vetado pelo presidente, aí foi preciso derrubar o veto. E esse veto só derrubou-se neste ano de 2021 e o Ministério da Economia então dizia, mas então esse ano eu não preciso, eu posso continuar descontingenciando só no ano que vem, 2022, é que eu vou ter que respeitar a lei. Ainda assim, cheio de nuances. Mas aí, com muita briga, o governo falou, ok, chegou em agosto, mandou um projeto de lei dizendo, o próprio Ministério da Economia mandou um projeto de lei dizendo, eu vou descontingenciar 600 milhões do FNDCT para os investimentos em pesquisa ainda esse ano. Mandou esse projeto de lei complementar e ele tem o trâmite. Como todo projeto de lei dentro do Congresso, vai, até passa por comissões, chega na comissão mista de orçamento, tem parecer disso, parecer daquilo, etc. E estava para ser votado no começo de outubro. Previsão de votação no dia 8 de outubro. No dia 7 de outubro, à noite, o Ministério da Economia manda um ofício dizendo assim, olha, nós mudamos de ideia. Aqueles 600 milhões que ia para o FNDCT, a gente agora era 690, a gente quer agora mudar. Eu vou pegar só 85 daquilo e colocar para fazer radiofármacos, e com isso forçou, quer dizer, esse dinheiro que era para ter dado para fazer radiofármacos desde o começo do ano. Eu vou querer fazer radiofármacos no IPEM, e os outros 600, basicamente 600 milhões, eu vou distribuir para o Ministério do Desenvolvimento Regional, para o Ministério da Cidadania, para o Ministério da Saúde, para o Ministério da Educação, e distribuiu para outros ministérios, isso da noite para o dia. Chega no dia seguinte, os deputados da comissão disseram o seguinte, como é que nós vamos não aprovar esse projeto de lei se o IPEM está lá travado com radiofármacos sem conseguir fazer? Né? Então, os políticos não são bobos. Se não aprovassem aquilo naquele dia, iam ser acusados de que não estavam cuidando dos pacientes de câncer, quando o governo, que na verdade devia ter feito isso desde o dia 1º de janeiro. A decisão que culminou no corte de milhares de bolsas do CNPq partiu do Ministério da Economia. O ministro da Ciência, Marcos Pontes, fez vídeo, tweet e até participação em eventos se queixando dos cortes na sua pasta. Eu fui pego de surpresa, falei até com o presidente sobre isso, ele também foi pego de surpresa, vamos dizer assim, por isso ele também pediu ajuda para a recuperação desses recursos, e ele prometeu que vai ajudar. Uma das diretrizes que eu coloquei aqui no Ministério é preservar recursos para bolsas, preservar, dentro do possível, o orçamento das unidades de pesquisa, que já é muito baixo, e isso eu cumpri o tempo todo. Então, eu recebi o Ministério com uma série de problemas estruturais, problemas de coordenação que nós viemos construindo. Na verdade, o que nós fizemos, com toda a falta de orçamento, e isso é fato desde 2013, que esse orçamento tem sido reduzido de forma gradual e incompreensível, até o momento agora, que existe a pandemia no meio do caminho, então, de certa forma, nós temos uma razão para a redução de orçamento de todos os ministérios, mas ciência e tecnologia, novamente, é essencial para tudo. O que nós fizemos foi coordenar o Ministério, foi organizar o Ministério. Basicamente, nós construímos um avião de caça que está dentro do hangar e precisa de orçamento para colocar, vamos dizer assim, ter o combustível para decolar isso aí e fazer funcionar. Com isso, nós tivemos avanços de décadas no sistema de ciência, tecnologia e inovações do país. O resultado desses cortes na ciência podem parecer meio difusos para quem está de fora, mas, na prática, eles significam mais ou menos isso aqui. E aí agora ficamos nessa situação em que o CNPq, quando abriu essa possibilidade de ter os 600 milhões, o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações programou várias ações. Por exemplo, avisou o CNPq, olha,
você pode lançar novamente o chamado edital universal. O edital universal, historicamente, desde o começo desse século, desde os anos 2000, era o edital anual que o CNPq lança para apoiar projetos de pesquisa de iniciativa própria dos pesquisadores. Cada pesquisador apresenta um projeto da sua área de pesquisa, daquilo que ele acha que é um projeto importante. Em geral, muitos projetos apresentados, 20 mil, 30 mil projetos e 2, 3 mil aprovados, 10% dos... E esse edital é que alimenta, vamos dizer assim, de forma muito vascularizada, os quase 200 mil grupos de pesquisa que hoje você tem estabelecidos no Brasil, né? E esse edital já não é lançado desde 2016, basicamente. 5 anos sem recursos para os laboratórios de pesquisa no Brasil afora. Então, o CNPq se animou, lançou o edital, recebeu as propostas, mandou para os assessores ad hoc, externos, cientistas que não participam dessas propostas para darem seus pareceres de avaliação que vão subsidiar o CNPq para fazer o ranqueamento das 30 mil propostas recebidas, contando que ia ter o dinheiro dos 600 milhões. Agora não tem mais. O Ministério fez uma seleção, etc., e anunciou que ia criar um Centro Nacional de Tecnologia de Vacinas em Belo Horizonte, no UFMG, justamente para poder fazer aqueles protótipos em maior escala das vacinas brasileiras. Fez o lançamento desse Centro Nacional de Vacinas em Belo Horizonte há coisa de um mês atrás, 3, 4 semanas atrás, com a presença do presidente da República, prevendo 50 milhões para esse centro dentro dos 600, que não vai ter. E é claro que esse e os outros cortes não poderiam ter vindo em pior hora. Primeiro, eu te convido a lembrar um pouquinho de tudo que os cientistas brasileiros fizeram durante a pandemia. Uma brasileira, mulher, negra e cientista, a pesquisadora Jaqueline Góes de Jesus ficou famosa ao sequenciar em menos de 48 horas o genoma da Covid-19 após a confirmação do primeiro caso no Brasil. Os médicos ainda não sabem se as sequelas severas são causadas pelo coronavírus ou consequência do uso de sedativos e do tempo de internação. Mas a tecnologia tem ajudado a minimizar esses efeitos. Os pesquisadores brasileiros desenvolveram uma técnica capaz de estimular o organismo da pessoa internada enquanto estiver sedado. São correntes elétricas que contraem os músculos, atuando como se o paciente estivesse numa academia ou sendo atendido por fisioterapeutas. O Glaucius e a Cristina não hesitam em dizer que o Brasil tinha todas as condições necessárias para produzir a própria vacina aqui, em território nacional. Só que, mais uma vez, vimos pesquisadores brasileiros criando vacinas lá fora, enquanto aqui faltava investimento. Quando começa a pandemia, houve essa mobilização geral dos laboratórios de pesquisa, o meu não foi exceção, mas muita gente começou, nesses centros de imunologia, a buscar possibilidades de vacinas. E vários grupos avançaram muito rapidamente, porque já tinham plataformas que vinham em desenvolvimento. Então, você tinha gente que começou a fazer candidatos à vacina com vírus inativado, candidatos à vacina com partículas virais não infecciosas, você tinha gente que começou a fazer com proteína, só com a proteína da spike, fazer candidatos à vacina a partir dessa proteína, grupos que começaram a fazer vacinas à base de ácidos nucleicos, RNA e DNA. E aquele momento, primeiro semestre de 2020, transição de primeiro para segundo semestre, era o momento para se fazer desenvolvimento de vacinas, porque você tinha a população global naive, ou seja, nunca tinha visto o vírus, quem não tinha sido infectado. Então, você precisaria, naquele momento, com rapidez, e eu estou falando aqui de investimentos de dezenas de milhões, não estou falando de bilhões, dezenas de milhões eram investimentos que poderiam ter sido feitos rapidamente naquele momento. Se não tínhamos condição de produção em larga escala, em boas práticas de fabricação, isso você tem, empresas do mundo podem fazer isso para você com rapidez. Então, isso poderia ter sido feito e não tínhamos recursos. O que aconteceu? Hoje nós estamos importando vacinas. As vacinas que são produzidas no Brasil, Coronavac e AstraZeneca, são feitas a partir de tecnologia internacional e não nossa. Se a gente não tem ainda uma vacina brasileira sendo injetada nos braços dos brasileiros agora, foi por falta de incentivo do governo, porque a capacidade intelectual de desenvolver isso aqui, ela existe e ela está clara. Tem pesquisadores de renome que já trabalham na área de doenças infecciosas, imunologia, epidemiologia, ou seja, nós temos polos de excelência nessas áreas. E se isso não aconteceu, foi exclusivamente por falta de reconhecimento e investimento
robusto do governo federal neste momento de crise. Esse reconhecimento não passa só pela falta de investimento, como a gente disse antes. Tem um bocado de cientistas deixando o Brasil porque não enxergam perspectiva para se produzir ciência em um país que não acredita nela. Então, muita gente está indo embora não apenas porque não tem dinheiro, mas é porque vê gente do governo, dia após dia, falando, negando, desqualificando, simplesmente mentindo na frente da televisão, e vem nisso um risco muito grande, né? Que estamos num país que pode estar numa trajetória de destruição da sua própria ciência, que é uma maluquice, né? Você matar a sua galinha de ovos de ouro. Eu tenho presenciado, testemunhado, grupos de pesquisas que estão se desmantelando, as pessoas desistindo da ciência ou desistindo do país. Então, isso tem sido realmente muito grave e muito triste de testemunhar, porque eu diria que é a base da desconstrução de um país, né? Você tá atacando duas frentes. Uma é destruir os sonhos de uma juventude, sonho de se tornar cientista, sonho de contribuir para o desenvolvimento do país, e desconstruir uma nação. Eu acho que a combinação desses dois pontos é muito crítica, muito grave. Então, os cientistas têm recebido sinalizações constantes de que eu não te valorizo e eu não estou dando as condições necessárias para você querer ficar. Isso está acontecendo sistematicamente. As pessoas não se veem fazendo ciência aqui. Aqui não é um lugar fácil de fazer ciência, eu não tenho estímulo para fazer ciência aqui, eu não tenho recursos para fazer ciência aqui. Mas é uma pessoa que continua sonhando alto e continua querendo fazer ciência. Por isso, esse grupo, né, essa massa de gente saindo do país e desistindo do país. É mais ou menos o que a gente assistiu acontecer com os debates sobre aquecimento global. Em uma hora discutíamos como isso nos afetaria daqui a alguns séculos. Agora, os efeitos já são iminentes. Com a fuga de cérebros e o desmonte da ciência no país, a conversa é a mesma. A diáspora de cientistas do país já não é mais uma possibilidade no horizonte, é algo que está acontecendo hoje, agora, e esse movimento já está custando muito caro para o país. Está acontecendo agora, é muito grave e a gente vai demorar muito tempo para se recuperar desse corte profundo que o Brasil sofreu nos últimos anos. Mesmo que demore um bocado para a gente se recuperar do baque, essa também não é uma luta perdida. Tanto o Glaucius quanto a Cristina apontam um caminho bem semelhante para atravessar esse momento. E não estamos nem falando de uma solução inédita, viu? Tem país por aí que já fez parecido e deu certo. Então, olhando aí para a diáspora científica, quem são os jovens cientistas brasileiros de excelência fora do Brasil? Não só jovens, mas também cientistas já de renome. É um capital intelectual que o Brasil usa muito pouco e que certamente pode colaborar com o desenvolvimento do nosso país, como antenas tecnológicas, como pessoas para ajudar a estabelecer redes de pesquisa, a gente não deixar de valorizar quem está lá fora, que elas fiquem lá e que a gente possa ficar conectados a eles. Israel é o país que faz isso muito bem, e se Israel é a potência científica que é hoje, científica e tecnológica que é hoje, foi porque soube usar e sabe ainda usar esse capital intelectual de seus cidadãos que estão fora de Israel. Então, acho que vale a pena pensar nisso também. Olhando para dentro, é preciso um esforço coletivo para valorizar os cientistas que, apesar de todos esses pesares, resolveram continuar fazendo ciência no Brasil. Ontem mesmo conversei com um dos cientistas que a gente apoia, ele falou, eu vou resistir até o fim, quando eu estiver me afogando, aí eu vou procurar por alternativa, mas existe esse desejo por um grupo de querer continuar batalhando, é aqui que eles querem fazer ciência, né? Optaram por fazer ciência no Brasil. Um desses cientistas do Serrapilheira, que insiste em fazer ciência no Brasil, é o Rafael Chaves, líder de pesquisas do Instituto Internacional de Física e professor na UFRN, a Universidade Federal do Rio Grande do Norte. O Rafael trabalha na área da informação e computação quântica e se diz um pesquisador de sorte.
Bom, eu diria que eu sou um pesquisador de sorte. Felizmente nunca tive bolsas ou financiamentos interrompidos. Antes do apoio da Serrapilheira, mesmo antes de voltar para o Brasil, eu sempre consegui o apoio público ou de agências privadas para realizar os meus projetos, a minha pesquisa, tais como o Foundational Question Institute ou a John Templeton Foundation. Além disso, ao voltar ao Brasil, eu contei aí com um apoio muito importante do Instituto Internacional de Física para poder estabelecer o meu grupo de pesquisa. Apesar de ter tido sorte e nunca ficar sem financiamento no Brasil, ele sabe bem a diferença entre fazer ciência aqui e lá fora. Na Alemanha, por exemplo, são vários os órgãos de financiamento de pesquisa, tanto privados quanto públicos, nacionais e até mesmo europeus. Além da maior diversidade de agências e dos maiores valores que são investidos, tem-se aí uma questão que eu acho muito importante, que é a regularidade. O financiamento de pesquisa ele é uma política de nação e não uma política de governo, que muda aí a cada 4 anos. Apesar da competitividade, que é sim muito grande, os pesquisadores lá fora eles têm a garantia de que podem contar com um determinado edital ou chamado. Não é como aqui no Brasil, que você submete uma proposta, né, como aconteceu aí recentemente com a chamada universal do CNPq, para daqui a pouco ser pego de surpresa, né, de que aquela verba foi realocada por políticos para Deus sabe-se lá fazer o quê, né? Uma outra diferença que eu acho realmente crucial é a percepção que a sociedade tem sobre a ciência e sobre os cientistas. Na Alemanha, que eu trabalhei muito tempo, então conheço um pouco mais, quando eu dizia que trabalhava na universidade, notava-se até uma certa reverência. Quando eu ia alugar um apartamento e depois de contar que eu era um cientista, as coisas invariavelmente se tornavam muito mais fáceis. Então, não somente os investimentos são muito maiores, as condições são muito melhores, a estrutura também, mas também os salários eles são incomparáveis. Para dar um exemplo, né, ao contrário do Brasil, um aluno de doutorado ou um pós-doutor, eles não têm uma bolsa, eles são empregados, eles têm um salário, férias, plano de saúde, seguro-desemprego. Ao contrário aqui do Brasil, né, que a maior parte dos pesquisadores, eles vivem de bolsas, que às vezes são incertas e que, se eu não me engano, não tem reajuste algum desde 2013, além de não ter, claro, nenhuma garantia trabalhista. Se não me engano, nem mesmo direito a férias. Olha que loucura, né? Essas são as condições em que uma grande parte dos pesquisadores e pesquisadoras trabalham aqui no Brasil. Uma outra diferença que é muito importante está na estrutura que se tem para fazer ciência. Aqui no Brasil, o cientista tem que se virar nos 30, ser pesquisador, professor, administrador, divulgador de ciência, escrever projetos, organizar conferências, ser secretário, gerente de projetos, gerente de compras e por aí vai. Lá fora, um professor ou professora, eles são contratados para fazer o que sabem, né, que é ensinar e fazer pesquisa de ponta. E tem a questão de que a carga horária em sala de aula é muito menor do que aqui, e geralmente se conta também com uma equipe aí de apoio didático. Praticamente qualquer departamento lá fora conta com uma equipe administrativa especializada, técnicos de compras, gerentes de projetos, secretários, especialistas em informática. Na Universidade de Colônia, por exemplo, onde eu trabalhei por um certo tempo, eles têm um escritório especializado em auxiliar não somente os professores, mas também alunos e pesquisadores mais jovens na escrita, submissão e gerenciamento de projetos de pesquisa. Há toda uma estrutura para auxiliar o cientista e que ele possa se focar na sua especialidade, que é fazer ciência. Aqui no Brasil, muitas vezes, a única estrutura que a gente encontra é a do se vira e não me encha. Não é incomum, né, as universidades contratarem pesquisadores e pesquisadoras incríveis, mas não darem a condição mínima, né, para que um trabalho de ponta seja bem feito. É como dar um fusquinha aí para o Ayrton Senna e esperar que ele se torne campeão mundial. Ou seja, não vai acontecer. Mesmo com todas essas vantagens lá fora e dificuldades aqui dentro, o Rafael decidiu voltar ao Brasil. Faz e quer continuar fazendo ciência aqui, mas tem receio do país que nos aguarda daqui para frente. E a gente está feliz aqui, e o nosso objetivo é ficar, assim, apesar de todas as dificuldades, aí, com o apoio do Instituto de Física, do Instituto Serrapilheira,
eu tenho conseguido fazer aí a minha pesquisa, acho que bem, enfim, com resultados que têm atraído certa atenção, mas é claro que se as coisas continuarem como estão, a situação se torna insustentável. Não é só o negacionismo, não é só a falta de investimentos em ciência, mas também é o pensamento retrógrado, o discurso de ódio, esse preconceito institucionalizado, a destruição do meio ambiente, o número crescente de armas, né, que a gente vê aí na sociedade. Então não é só a falta de investimento em ciência, eu acho que isso é o reflexo de algo muito maior, de tudo que está em torno, né, e algo muito pior, de fato. Para a Cristina, enquanto tiverem pesquisadores como o Rafael, com uma ponta de esperança e dispostos a enfrentar o desafio que é fazer ciência no Brasil, ainda existe esperança. Mas é preciso mobilizar todos os esforços possíveis para reter esses que ainda querem continuar no Brasil. Tem um lado também que eu observo que existe uma força dos jovens cientistas brasileiros que estão resistindo e que querem ficar aqui, que gostariam de ficar aqui. É preciso olhar para esse grupo com bastante cuidado e para ações estratégicas específicas nesse grupo, que estão em momento da carreira, que é um momento muito crítico, porque pessoas que se formaram, estão começando agora a montar seus laboratórios, que é diferente de um grupo que é já mais senior, né, que já tem um grupo de pesquisa consolidada. Tal. Quem está nessa fase, que ainda está se consolidando enquanto grupo, ou que está com um grupo consolidado pequeno, mas que quer seguir fazendo o que faz, com excelência, com dedicação, é preciso olhar com bastante cuidado, porque esse grupo é o grupo que vai tocar a ciência brasileira daqui para frente, é o futuro da ciência brasileira. Então, a gente não pode perder mais ninguém desse grupo, né? Para quem já viveu momentos de ouro na ciência brasileira, ainda existe a esperança de um dia ver retornar os cérebros que estamos perdendo hoje. Ter mobilidade é importante. Ter brasileiros bem posicionados em instituições acadêmicas no exterior é importante, mas isso tem que ser equilibrado, né? Isso tem que ser um fluxo de gente que vai e outros que voltam. E, neste momento, o fluxo é enorme daqueles que estão indo, e só indo. Se vão voltar no dia que esse país retornar à compreensão de que esse é o nosso maior patrimônio, não é minério de ferro, não é só soja do jeito que ela está sendo plantada, mas o patrimônio real de uma nação são seus cérebros, né? No dia que a gente entender isso melhor, talvez a gente crie oportunidades para resgatar essas pessoas que voltariam, né? Esse episódio do Entre Vozes fica por aqui. Até a próxima! Com a apresentação de Luciana Barreto, este podcast foi produzido pela Maremoto para a CNN Brasil. Pauta e apresentação, Luciana Barreto. Pesquisa e roteiro, Thaís e Léo. Produção, Danilo Santana. Sonoras e personagens, Thaís e Léo e Danilo Santana. Edição, Vinícius Krieger. Sonorização e montagem, Murilo Lourenço. Coordenação geral, Paula Weinberg. Coordenação de produto, Verônica Schneider. Coordenação editorial, Diego Toledo. Você também pode ouvir o Entre Vozes no site da CNN Brasil e aproveite para conhecer os nossos outros programas em áudio. Acesse cnnbrasil.com.br/podcasts.